meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada das questões referentes à aula de 9 noites de Bernardo Carvalho. As 3 primeiras questões são da FUVEST e elas se referem àquele momento em que o nosso investigador, o narrador investigador, está lá no meio dos crarros para tentar alguma informação sobre Buell Quen. Então, a primeira é mera verificação de vocabulário. Eu coloquei aqui porque às vezes a FUVEST gosta de fazer isso. Um aluno que tem um bom vocabulário, ou seja, um aluno que lê bastante, se dá muito bem nesse tipo de questão. Então veja, sem prejuízo do sentido e fazendo as adaptações necessárias, é possível substituir as expressões em destaque no texto, respectivamente por... Veja, a primeira delas e no meu paternalismo, veja, paternalismo de pater, pai, né? Então aquela ideia de que pai é bondoso, pai protege, então essa coisa de bondade, tá na expressão, já mato de primeira, tá na expressão complacência, complacente é aquele que é paciente, né? Então você tem, já tô até matando a alternativa, a próxima, qual que é? Historinha, né? Então, olha, eu estou tentando dizer para esse índio que não é para o Leucipo, né? Não é para ele se preocupar com as perguntas, a investigação que eu estou fazendo, que é só uma historinha, é uma invenção, não tem nada a ver com a realidade, então vocês índios não vão sair queimados com isso que eu estou tentando fazer como investigação. Aí fazia-se de desentendidos, né? Quer dizer, fazia-se de bobo, não estava entendendo qual era a explicação que o cara estava dizendo. Olha, romance é como se fosse o mito de vocês. Não, mas o que você quer aqui? Não, mas então, romance, mas o que você quer aqui? Parece ele estava se fazendo de desentendido, de bobo, né? Não estava entendendo a minha explicação e estava insistindo. O que você quer com o passado? O que você quer aqui? E a última, diante da sua insistência bovina, sabe, boi, aquele apelido de gado, gado é cego, gado é submisso, não adianta discutir com gado. Então esse bovino está ligado à ideia de cegueira, né? Portanto, primeira questão, alternativa a ser assinalada é a D de dado. Já a segunda questão, veja o que ela pede. As respostas do narrador, as perguntas de Leucipo. Veja, Leucipo está sempre perguntando o que você quer aqui, por que você está vasculhando o passado. Leucipo está preocupado com as perguntas que o narrador investigativo, aquele narrador dos capítulos pares, né, está fazendo em relação ao Buell Quen, a presença dele na tribo dos crarros. Então veja, as respostas às perguntas que Leucipo faz, Leucipo está muito preocupado com o quê? Mas por que você quer desenterrar o passado? Então, ao meio da investigação que está sendo feita pelo narrador. Portanto, a resposta que o nosso narrador está dando, não, eu estou contando uma historinha de mentirinha, como um mito que vocês fazem. Sabe o que é romance? Então ele está tentando disfarçar exatamente o quê? O caráter investigativo do romance. O cara está fazendo uma investigação que pode desenterrar coisas preocupantes, né, sobre o passado dos crarros. Portanto, veja aí, segunda questão, letra B de bola. Já a terceira questão, veja, o que ela está pedindo? Bom, o Leucipo está pressionando, né, tá assustando, está intimidando, essa é a palavra. A maneira como o Leucipo se comporta, parece que ele está intimidando, né, o nosso narrador investigativo, nosso narrador par, né? Então, qual é a reação do narrador diante dessa intimidação? Olha a letra A, está errada, ele não abandona essa investigação. Apesar de não conseguir resposta ali na tribo dos crarros, ele continua fazendo a sua investigação. Veja aí, letra B, explora a sua posição ameaçadora. Veja, o narrador investigativo, o narrador par, ele não consegue se impor, ele não consegue ameaçar esses índios, muito menos Leucipo, né? Letra C, age com... Onde é que está a ousadia? Não tem ousadia, né? E ele não subjuga os índios, tampouco subjuga Leucipo, né? Letra D, identifica-se, não tem identificar-se com a sabedoria do Leucipo, ele não consegue se identificar, ele não consegue participar da dinâmica desses índios crarros. Você percebe que o narrador investigativo, ele se sente incomodado, ele não se envolve, ele não participa do dia a dia desses índios. Portanto, sobra a letra E, sente-se
frustrado com a reação de Leucipo, eu não estou fazendo nada de errado, mas que saco, né? Que não se deixa levar por sua diplomacia. Veja que o narrador tenta ser bonzinho, tenta explicar o que é um romance, não tem nada de perigoso, porque é tudo de mentirinha, né? E não deu certo, né? O cara tentou ir na boa, o narrador investigativo tentou ser diplomata, tentou ir de boa, mas o Leucipo continua com essa postura ameaçadora. Portanto, terceira questão da FUVEST, alternativa E, de elefante. Quarta questão da Federal de Santa Maria, olha o que ela pede, o seguinte, diz o enunciado: o romance Nove Noites, de Bernardo Carvalho, apresenta o narrador em primeira pessoa, que é uma espécie de investigador. Seu objetivo inicial é o de desvendar o mistério em torno da morte do antropólogo Boelquin. Em determinado momento, em relação à leitura, o narrador revela: cada um lê os poemas como pode, e neles entende o que quer. Aplica o sentido dos versos à sua própria experiência acumulada até o momento em que os lê. Gente, isso, na leitura de um poema, é o que o próprio narrador investigativo, o narrador par, está fazendo na busca do mistério, a solução do mistério. Por que Boelquin se suicidou? Bom, a visão do narrador-personagem relativa ao ato de ler assemelha-se à própria investigação por ele empreendida. No romance, essa busca, letra A, está errada, porque é conduzida de forma precisa. É tudo tão confuso, eu não sei o que é verdade, o que é ficção, né? Tanto que, olha o outro erro da letra A, que isso é decisivo para a resolução do caso. Não se sabe, ele não consegue resolver esse mistério, porque Boelquin se suicidou. Não há uma resolução do caso. Letra B, veja, realiza-se de modo obsessivo, sim, e os resultados finais do caso se mostram, portanto, tendenciosos. O que é tendencioso? Eu quero que seja assim. Nosso narrador não tem nem certeza de nada, não tem. Para ser tendencioso, eu teria que ter uma certeza de um ponto de vista, de uma perspectiva. E não tem. O narrador não tem certeza de nada, então é impossível ele ser tendencioso. Letra C. Revela-se um capricho? Talvez. Eu questiono esse capricho. Eu quero, porque quero. Não sei. Mas o problema é o seguinte, já que o personagem, inclusive, abandona a investigação, ele insiste nessa investigação. Letra D. Está ligada às experiências particulares da jornada do personagem, acaba por ser mais gratificante. Talvez a jornada seja mais interessante, né, para nós leitores, né? O romance ganha mais destaque no momento em que o narrador para fala mais dele, suas experiências, sua relação com o pai, problemática, do que na própria investigação do suicídio, do motivo do suicídio do Boelquin. Agora, gratificante, nossa, foi muito bom, eu tive um lucro, tive um resultado positivo. Para mim, não, o narrador não tem nada de gratificante. O erro está no gratificante. Ficou a letra E. É realizada de forma intuitiva. Lembra que ele vai para Nova York sem plano nenhum. Né? Tanto que ele toca na campainha do filho do Andrew Parsons, né? Então, toca na campainha de Shlomo Parsons, e aí ele fala, não sei nem o que eu faço agora. Então ele vai na intuição, e por sorte, lembra, a porta se abre, por sorte ele consegue entrar no apartamento do sujeito. Então aí está o lado intuitivo. E os seus resultados finais são, portanto, questionáveis, né? Será que realmente esta é a verdade? É a solução do mistério? Por que Boelquin se suicidou? Então você tem para esta quarta questão, a alternativa a ser assinalada é a letra E. Quinta questão é da Federal de Uberlândia. Ela pede o seguinte, considerando a obra Nove Noites e a introdução abaixo, assinale a alternativa correta. O texto diz assim: isto é para quando você vier. Lembra? Esse é o texto do narrador ímpar. É aquela carta que o Manuel Perna escreve para uma carta-testamento, né? Para um suposto, né? Receptor, que você fica por uma boa parte da narrativa sem saber quem é este você. Isso é para quando você chegar, para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que verdade e mentira não tem mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça, e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. Então, qual é a alternativa correta em relação às ideias que estão sendo lançadas aqui? Veja, a letra A, ela fala assim, que essa carta é a carta que Boelquin escrevera. Não,
É a carta que o Manuel Perna escrevera sobre o Buell As 9 noites em que ele esteve conversando com o Buell está destinada a quem é este cara aqui? Para quando você chegar? A errada, né? A letra B. A narrativa é constituída por relatos verídicos, sim, incluindo cientistas verdadeiros como Lévi-Strauss, que é um antropólogo, e as respostas às indagações sobre a morte do Buell encontravam-se em poder dos índios Crow. Resposta está no meio dos índios? Não, no contato com os índios, eles não se sabe nem se eles têm a resposta sobre por que Buell se suicidou. Eu não tenho certeza de que a resposta estava ou não estava entre eles. Bom, letra B, descartada. Letra C. Na busca de dados sobre o Buell o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembravam do Quen, conseguindo um testemunho dos índios. Ele não conseguiu nada, nenhum testemunho. Coitado, narrador, investigador, não conseguiu testemunho nenhum. Letra D, letra C, descartada. Sobra então a letra D. Olha, o autor Bernardo Carvalho constrói uma obra diferente e complexa, em que mistura realidade e ficção. Lembra? Metaficção, autoficção, essa característica, essa mistura de realidade e ficção, apresentando um enigma em torno de um suicídio cujas causas serão investigadas. Ele vai fazer essa investigação, porém, a verdade permanecerá ambígua. Você não vai saber em nenhum momento do livro por que Buell se suicidou. Portanto, questão 5, alternativa a ser assinalada é a letra E. A sexta questão é da Universidade Positivo e ela pede o seguinte, ó. Sobre 9 noites, de Bernardo Carvalho, assinala a alternativa correta. De cara, você vê a letra A. Embora esse romance seja construído em grande parte com base em fontes factuais, você tem as cartas, diários do Buell as cartas que ele escreveu, outras pessoas escreveram, notícias de jornal. Então isso tudo é o lado factual. É verdade, essas coisas realmente aconteceram, foram escritas. Ok. A alternância entre os dois grandes planos narrativos, lembra que a gente ficou falando de narrador par, narrador ímpar, né? A longa carta de Manuel Perna, nós chamamos isso de narrador ímpar, né? E a pesquisa do narrador investigador, nós chamamos isso de narrador par, não permite que se chegue às verdadeiras razões que levaram Buell ao suicídio. Olha, a gente está sempre falando disso, não se sabe por que Buell se matou. Mas sim, há conjecturas, para mim conjectura é sempre possível, achei engraçado, essas conjecturas possíveis, pois elementos, memória e ficção, são partes constitutivas do processo de construção da narrativa. A letra A analisou bonitinho o romance 9 Noites. Professor, mas quais são os erros das outras? Vamos ver. Letra B fala o seguinte, versão realista sobre o suicídio de Buell realista, tá tudo tão impreciso, não tem nada de realismo, né? Que pior é isso aqui, ó. Permite borrar as fronteiras entre romance e jornalismo. Não, as fronteiras que são borradas ali é entre realidade e ficção, que é a grande característica da metaficção e mais ainda no caso dele da autoficção. Qual é o erro da letra C? Veja, ele fala o seguinte, a carta deixada por Manuel Perna, testemunha ocular que informa o narrador investigador. Opa, a carta não é dirigida ao narrador investigador, a carta é dirigida a um possível receptor que seria o amigo do Buell né? Sobre a doença, olha, doença degenerativa que o antropólogo havia contraído ao chegar ao Brasil. Veja, não é esse o assunto da carta, tá bom, crianças? Então, letra C, descartada. Letra D, qual é o erro dela? Então, ele fala aqui que o suicídio desse antropólogo é solucionado. Não há o mistério. Por que o cara se suicidou? De novo, a gente está falando disso. Não há solução desse mistério, né? E você vai revelar. Olha que interessante, né? Vai falar, uma mistura danada. Aquele episódio que o nosso narrador investigativo estava em contato com um cara que estava morrendo de câncer, né? Veja, esse cara era o Buell Não. Na narração, esse cara era o amigo do Buell o fotógrafo Andrew Parsons. A letra E está errada por quê? Porque vai dizer que o estilo desse romance é realista-naturalista. Gente, o realismo-naturalismo apresenta os fatos de maneira precisa e exata, e o romance é todo cheio de mistério. Repito, por que Buell se matou? Não se sabe.
Então não tem nada a ver com realismo e naturalismo isso aqui, tá? Portanto, sexta questão, alternativa A, de amorzinho que você é. A sétima questão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, gente, é uma sacanagem. Eu tenho certeza que vocês sofreram com ela. Por quê? Porque nós temos, ele está pedindo a alternativa errada, e nós temos duas alternativas erradas. Veja, uma é um detalhe, né? Um detalhe. Diz aqui na letra C, engraçado que suicida em frente, não, suicida-se. Essa é a forma correta, né? Eu verifiquei em vários lugares, estava escrito assim mesmo, suicida em. Não, ele se suicida, suicida-se, mas não foi em frente aos dois índios, né? Ele começou a se cortar, né? Aí os índios fugiram. Quando eles voltaram, encontraram o corpinho do Boel Cohen pendurado na areia. Ele se enforcou. Não é que ele se suicidou em frente. Tá bom, ele começou todo esse processo na frente dos índios. Então, letra C, tá errado. Mas, mais errada ainda, mais errada, que vai atentar contra toda a lógica do livro, é a letra A. Veja, o que ela vai dizer? Eu posso separar o que é fato do que é ficção. E a lógica do estilo a que pertence o Nove Noites, qual é a lógica? Da metaficção, da autoficção. A lógica é justamente essa impossibilidade, essa dificuldade de separar o que é fato do que é ficção. Você fica na dúvida, mas isso realmente aconteceu ou não, professor? Então veja, vocês vão se acostumar com isso nos vestibulares. A A está errada, a C também tem um erro, mas o erro mais gritante, se está pedindo a incorreta, então você vai ter que sempre fazer isso. Qual é o mais errado? Qual é o erro mais gritante? É o da letra A. Por quê? Porque a letra A atenta contra a lógica do romance. Se é metaficção, se é autoficção, é lógico que ele vai ter essa mistura da realidade com a ficção e não consigo, como está dizendo a letra A, separar esses dois planos. Portanto, anote aí, sétima questão, alternativa errada, letra A. A oitava questão, meu Deus, Federal do Paraná, eu achei extremamente criativa. Por quê? Foram pegar justamente um texto da orientadora do Boel Cohen, a Ruth Benedict. Então o que acontece? Serviu para provar que, olha, muito desse livro é baseado em fatos, é baseado em coisas que realmente aconteceram. Essa Ruth Benedict, ela realmente existiu. E ela fez um artigo, pegou-se um trecho desse artigo, que falava dessa ideia de imaginar que os povos primitivos, né, esses povos índios, esses povos aborígenes, eles seriam... a gente tem uma visão meio distorcida deles, associando essa coisa do... Lembra do mito do bom selvagem? Então esse universo é um paraíso. O contato com esses povos primitivos é o contato com um paraíso perdido. O que acontece? O Nove Noites desmente isso. Lembra que a gente até falou disso, né? Ele vai se opor àquela imagem que, por exemplo, no Brasil se montou a imagem do paraíso perdido, do bom selvagem, do indianismo. O índio como forte, como valoroso, como corajoso, né? Então o que acontece? Em Nove Noites isso é desmontado. O que se pede aqui, ó? Considerando a leitura integral de Nove Noites e a leitura do trecho extraído da obra da antropóloga Ruth Benedict, assinar a alternativa em que a apresentação dos povos primitivos é condicionada pelo que a autora denomina de utopismo romântico, uma utopia romântica, imaginar que esses povos primitivos são um paraíso, são coisas, a realidade deles é paradisíaca. Ou, segundo a definição dela mesma, o espírito de poetizar, enfeitar, imaginar os povos mais simples. Veja, não pode ser a letra A, porque o que você tem? Esses índios se colocando no Xingu, que seria um inferno naquela região. Veja que é o narrador investigativo que fala isso, né? Naquele inferno naquela região, né? Vai chamar os índios de burros. Ou então um masoquismo, ou mesmo uma espécie de suicídio. Burrice, masoquismo, suicídio não tem nada a ver com essa utopia, talvez uma distopia, mas não uma utopia, nada de paraíso. Letra B. Falar que esses índios são órfãos da civilização, estão abandonados, quer dizer, sumiu a ideia de utopia, né, de paraíso. Letra C. Os índios, lembra aquele episódio que eles vão beber uma água, onde aquele hospital jogava seu lixo, né? E os índios contaminados, os índios doentes, não tem nada a ver com essa utopia, essa visão paradisíaca do universo primitivo, o universo desses povos primitivos. C é descartada. Letra D.
a caracterização dos índios como crianças mimadas, que querem sempre pedir presente, é uma caracterização negativa, nada a ver com o paradisíaco. Sobrou então a letra E, que é o momento em que o Boequém, ele fala do quê? Desses índios que ele conheceu no Pacífico Sul, e ele invejava essa sociedade em que cada integrante escolhia o papel social que ia assumir. Então, na visão do Boequém, isso é um paraíso, era um sonho que ele queria viver uma sociedade assim, em que eu escolho o meu papel social. Portanto, o que você tem aqui? Na questão de número, até perdi o número da questão, na questão de número 8 da Universidade Federal do Paraná, assinaria aí letra E de elefante, ou E de inteligente. A nona questão é de Barbacena. Se não me falha a memória, é um exame, é uma prova para residência, medicina. Se não me falha a memória. E é interessante porque pegou-se um trecho do Bernardo Carvalho e ele fala assim, que esse livro que você está lendo, 9 Noites, é um livro de ficção. Embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Então pede-se o seguinte, considerando o contexto da obra citada, justifique, exemplificando, a afirmação do autor ao dizer que todo romance é uma combinação de memória e imaginação. Várias vezes, por exemplo, Manuel Perna, na sua carta testamento, ele diz, né, que o que ele está relatando nessa carta é o que ele ouviu do testemunho, da conversa, né, que ele teve com o Boequém. E várias vezes ele fala, né, eu não sei se ele falou ou se eu estou imaginando. Então você vai ter um pouco da imaginação e um pouco daquilo que ele conseguiu lembrar. O narrador investigativo, ou seja, aquele narrador par, também vai pelo mesmo caminho. Então ele vai pegar aquilo que alguns antropólogos, pessoas que conheceram Boequém ou que conheceram pessoas que conheceram Boequém, então ele vai pegar as memórias dessas pessoas e a sua própria memória ele coloca no texto, o seu passado, né, as relações, a relação problemática que ele teve com o seu próprio pai. Então a memória vai se misturar a coisas que ele inventou. Por exemplo, essa viagem a Nova York provavelmente é uma invenção dele, né? Esse contato que ele teve com Shlomo Persons provavelmente é uma invenção dele. Então tem algo de memória e algo de ficção. Então são vários exemplos que você vai poder colocar aí para comprovar que de fato o 9 Noites é um fruto fruto de uma mistura, de uma combinação da memória com a imaginação. Por fim, nós temos a 10ª questão. A dona Fulvestre, ela apresenta esse trecho aqui, ó. A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos. A edição do The New York Times, de 19 de fevereiro de 2002, que distribuíram a bordo, anunciava as novas estratégias do Pentágono. Disseminar notícias, até mesmo falsas, se preciso, pela mídia internacional. Usar todos os meios para influenciar as audiências estrangeiras. Olha a política de George Bush, filho, né? Identifique o narrador do excerto. Quem é? Quem é que está em Nova York fazendo essa investigação? Não é o narrador ímpar, né? Que é o Manuel Perna, que morreu lá pela década de 1940. Veja que eu tenho a data de 2002. Só pode ser justamente quem? O narrador investigativo, o narrador par. Opa, mas tem mais coisa aqui. E o contexto, lembra de ler a questão todinha, porque eles estão com a mania, esses vestibulares estão com a mania de perguntar mais de uma coisa na mesma questão. Então a primeira eu já consegui a resposta. É o quê? Quem é? É o narrador investigativo, narrador par, né? Agora, a que fato histórico ele está fazendo alusão? Ao pós 11 de setembro de 2001. Daí esse contexto, após 11 de setembro de 2001, fez com que se surgisse uma nova forma de sociedade. Já a letra B, ela pergunta o seguinte, a frase, a ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos, diz respeito ao encontro com uma personagem na intriga, uma nova personagem na intriga do romance. Que personagem é essa? É o filho do Andrew Persons, é o Shlomo Persons, né? E a qual revelação ela está diretamente relacionada, né? A revelação do quê?
da personalidade do Buell Quinn, tem uma tentativa de descobrir por que o Buell Quinn se desesperou, que seria essa carta, né, que provocou esse desespero do Buell Quinn, a ponto de talvez essa carta que tenha provocado o seu suicídio. Então o que acontece? Você vai descobrir, por meio dessa história que o Shlomo Parsons nos conta, é que o Buell Quinn acabou descobrindo que tinha um filho. E esse filho era justamente quem? O Shlomo Parsons. O próprio Shlomo Parsons nem percebeu, né, que o pai dele tinha morrido no Brasil. Ele achava que não, meu pai disse que o meu pai tinha morrido, quer dizer, ele entendeu dessa forma, meu pai me renegando, mas na verdade era o Andrew Parsons contando que ele não era o pai desse menino aqui, Shlomo Parsons. Quem era o pai era o Buell Quinn. Então, na lógica da narrativa, era esse o mistério que estava sendo revelado. Então, na lógica da narrativa, era esta paternidade a descoberta desta paternidade que deve ter desequilibrado o Buell Quinn. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução dessas 10 questõezinhas sobre 9 Noites de Bernardo Carvalho. Espero que minhas explicações tenham ajudado a você entender a resposta dessas questões. Se não, se ainda sobrou alguma dúvida, sem problema, deixa aqui, coloca a sua dúvida aqui nos comentários, que eu não hesitarei em dirimi-las. Olha como eu falo bonitinho, em dirimi-las. Então, muito obrigado por sua atenção, um beijo e até o nosso próximo encontro.